Olá pessoal, tudo bem? O Planeta Brasil Sustentável traz hoje uma entrevistada especial que vai falar sobre um tema muito caro para nós e que nós não tínhamos abordado ainda, que é a pessoa idosa. Então eu trago para falar sobre esse tema e também sobre a Universidade Aberta da Maturidade da UFPR, a Ana Oliveira. Obrigado, Ana, por ter vindo, por ter aceitado o convite para falar sobre esse tema, sobre esses temas tão importantes. Obrigado, Ana, pela tua presença aqui hoje. Olá a todos, eu que agradeço o convite. Para mim é um prazer participar do projeto, falar um pouquinho mais sobre a pessoa idosa, Legal. sobre o projeto da Universidade Aberta da Maturidade. Acho que vai ser uma conversa bem bacana que a gente vai ter aqui hoje. Certeza. Como de costume, a gente vai fazer a leitura de uma pequena biografia da Ana, tá ok? Vamos lá então. A Ana Caroline Passos de Oliveira é bacharel em terapia ocupacional e em educação física pela UFPR, a Universidade Federal do Paraná. Ela também é mestre em atividade física e saúde e professora do Departamento de Terapia Ocupacional da UFPR. Por que nós trouxemos essa temática para falar com vocês, gente? Porque a Ana coordena o projeto Universidade Aberta da Maturidade, um projeto que a UFPR desenvolve há alguns anos, um projeto muito bacana que prevê inclusão social, enfim, um trabalho de aproveitamento das potencialidades da pessoa idosa. A Ana vai detalhar depois sobre isso, né? Mas o mais importante é, a questão da preocupação com a pessoa é um dos eixos do Planeta Brasil Sustentável, por isso a gente trouxe esse tema para vocês, tá bom? E outro tema legal que vai estar anexo nessa discussão é o etarismo, essa preocupação que a gente tem de resolver essa questão do preconceito contra pessoas com essa idade, né, Ana? Então a gente vai também trabalhar sobre esse tema, tá ok? Vamos lá. Ana, vamos começar então falando do projeto. O que é a Universidade Aberta da Maturidade? Explica para o pessoal. Bom, Aurélio, uma das questões que a gente tem quando a gente fala em inclusão da pessoa idosa é que essa pessoa ela esteja incluída em vários ambientes, em vários locais da nossa sociedade. E a universidade é um desses locais. Então, a universidade é um local de produção de conhecimento, mas nesse sentido também passa a ser um local de inclusão dessas pessoas idosas. Então, quando a gente fala da Universidade Aberta da Maturidade, a gente está falando de um projeto que tem um cunho educacional, porque está dentro de uma universidade, mas tem como objetivo principal essa inclusão da pessoa dentro desse ambiente. Quando o idoso está dentro da universidade, o que a gente consegue promover para esse idoso? Além da interação social com os pares, né, então com outras pessoas idosas também, a gente consegue ter algo que é muito interessante, que é a questão intergeracional. Né? Então a gente tem a convivência desse idoso com as pessoas mais jovens, com os alunos da universidade, e essa troca é muito bacana. Então o projeto da UAN, ele nasceu com essa proposta de trazer esse idoso para dentro da universidade para que ele possa ter esse senso de pertencimento também nesse local da sociedade. E com isso a universidade cumpre um papel importante que é abrir os muros, né, Ana? Não ficar fechada em torno de si mesma, né? Exatamente. Muitas vezes a gente tem essa visão da universidade como um local onde a gente tem aula, onde a gente desenvolve pesquisa. Mas se a gente for parar para pensar, o objetivo principal de uma universidade é fazer com que uma sociedade ela se desenvolva de uma maneira mais efetiva, com profissionais que cumpram a sua função. E quando a gente abre esses muros da universidade, a gente consegue fazer com que a sociedade também participe daquilo que é parte dessa sociedade, né? Aplicando o tripé, né, na pesquisa, ensino e extensão. O UAN, portanto, cumpre esse propósito, né, de, por extensão, chegar até as pessoas, né? De um segmento específico. Exatamente. Então, a UAN, ele é um projeto de extensão. E o que os projetos de extensão têm como função principal? Eles têm como função principal atender às demandas da sociedade. Nesse caso, das pessoas idosas, né? Então, através desse papel de extensão, a gente consegue cumprir um desses pilares da universidade. A gente cumpre também os outros papéis de educação e pesquisa. A educação, porque a gente sempre tem alunos dos diferentes cursos que estão integrados nas atividades do projeto. Então, funcionam como monitores, sempre estão em contato ali com as pessoas que são os participantes. E a pesquisa, porque através dos dados que a gente acaba tendo dos cursos da UAN, a gente consegue também trabalhar na questão de pesquisa. Então, a gente teve já pesquisa a respeito do letramento digital dos idosos, pesquisa a respeito da qualidade de vida desses idosos que estão incluídos no projeto. Então, com o projeto, a gente consegue abranger aí esses pilares que a universidade oferece para a sociedade. Ana, eu queria que você falasse dos detalhes da operação do projeto. Como é que funciona o UAN? Você falou agora da integração entre várias
enfim, entre vários cursos, né? Como é que funciona na prática o projeto? Eu sei que tem a inscrição, né? Mas depois vocês integram alunos de outros cursos. Eu não sei quais são os cursos, mas eu queria que você esclarecesse como é que funciona na prática. E esse lado que você falou é muito bacana, que é a questão da pesquisa, né? De informações relevantes que o projeto traz que podem ser úteis para a sociedade também. Fala um pouquinho disso para nós, Ana. Bacana. Então, como é que funciona o projeto da UAN? O projeto da UAN, ele funciona como um curso. Na época da pandemia, a gente precisou fazer algumas adaptações, então a gente fez cursos de curta duração. Nesses cursos de curta duração, a gente elegia um tema principal. Então, por exemplo, a gente teve o inglês para pessoas idosas, a gente teve o curso de biociências, curso de informática. E aí, esses cursos, eles são ministrados essencialmente por professores da universidade. Então, a gente convida professores de diferentes departamentos para esses professores irem ali e ministrarem ou o curso como um todo ou algumas palestras dentro desse curso. Cada ano é um curso diferente ou não, Ana? Ao longo do ano são vários cursos? Nesse período que a gente teve de adaptação, foram cursos diferentes. Então, a gente fazia esses cursos de duração de 3 meses no máximo e aí mudava o tema. O projeto da UAN, que é o que inclusive vai começar no ano que vem, então para quem já tiver interesse em participar, ele tem uma duração de 1 ano. Então, ano que vem a gente vai começar no semestre letivo, né, junto com o calendário da universidade que começa ali por março, e a gente finaliza em dezembro. Como a gente tem um espaço maior de tempo, então a gente vai ter vários temas dentro desse período de aplicação do curso. São quantas vagas, Ana? A gente estuda isso a cada semestre, né? Então, no último curso que a gente teve, a gente tinha aberto 45 vagas, mas a gente teve uma demanda que até a gente ficou muito feliz com essa demanda, e aí a gente acabou ampliando isso para 60 vagas. 60 vagas por ano? Por ano, isso. E a pessoa pode se reinscrever no ano seguinte ou não, Ana? Geralmente a gente prioriza aquelas pessoas que não participaram da UAN ainda, para que elas também tenham essa oportunidade de vivenciar. Porque assim, não é porque eu sou a coordenadora do projeto, mas eles sempre gostam de retornar, né? Então, o que a gente procura fazer? A gente procura priorizar quem ainda não participou, né? É um critério, inclusive, de inclusão. Mas se a gente, por acaso, tiver ali sobrando vagas, não tem problema nenhum que eles participem novamente. Então, eles participam desse curso e aí a gente tem todo um processo de abertura e tudo mais do curso. E no final desse 1 ano de atividade ali, a gente tem uma formatura, que é como se fosse a formatura dos alunos mesmo. Então, vai no auditório, eles vestem beca, tudo, e participam ali desse fechamento do curso. Ana, você falou que os professores ministram os cursos, né? Os alunos da graduação, da pós-graduação, participam também do projeto? Se sim, como é que funciona esse projeto? Participam. Então, os alunos da pós-graduação, em alguns momentos, eles também ministram alguns cursos, né? Então, eles são convidados e aí, dependendo da temática, eles participam ali como professores desse curso. Os alunos da graduação, muitas vezes, eles auxiliam ou como monitor daquele professor que está ali aplicando a atividade, então, eles auxiliam esse professor, ou a gente tem os alunos que são vinculados diretamente ao projeto. Então, esses alunos que são vinculados diretamente ao projeto, eles atuam ali nas atividades no dia a dia com os idosos. Então, nesse último curso, a gente contou com 4 monitores, que eram do curso de terapia ocupacional, e aí eles faziam uma assistência mais direta aos idosos, né? Então, toda a questão de assistência, desde a hora que esse idoso chega no prédio, até o momento que ele vai embora, ou até alguma necessidade que ele tem ali durante a aula. Então, os alunos sempre estão ali para fazer esse auxílio ao público que a gente atende. Como é que vocês definem os temas que vocês trabalham, Ana? Os temas dos cursos e das atividades? Tem um critério para isso? Na verdade, a cada final de curso, a gente faz um levantamento com eles mesmos, né? Então, de quais foram os temas que eles mais gostaram, o que eles mais aproveitaram. E um outro critério que a gente usa também a gente sempre procura pensar em temas que sejam aplicáveis ao dia a dia, né? Então, coisas que eles estão aprendendo ali junto com a gente, mas que eles podem ensinar um neto, podem ensinar um filho em casa, né? Eles podem expandir esse conhecimento. Entendi. Então, uma temática muito bacana que a gente teve já nos últimos 2 cursos foi uma palestra que a gente teve com o Corpo de Bombeiros, né? Então, a gente também procura fazer essa integração com as outras áreas, os outros entes que a gente tem na nossa sociedade, né? Então, os bombeiros foram até o curso e aí deram um curso de prevenção de acidentes, primeiros socorros, né? Que são situações que podem acontecer no dia a dia daquele idoso. Cotidianas, né? Infelizmente. Isso, infelizmente podem acontecer, mas se acontecem, eles estão preparados para isso, né? Então, a gente busca fazer
primeiro, por interesse deles, e em segundo ponto, o que é aplicável ao cotidiano daquelas pessoas. Ana, para entrar na UAN, tem que fazer a inscrição, né? Isso. Aí eu te pergunto, como é que funciona? Você pode passar o contato para o pessoal também. Como funciona esse processo e qual é o critério que vocês utilizam para selecionar as pessoas que participam do projeto? Perfeito. Então, para entrar na UAN, o que a gente pede? Né? A gente pede que seja preenchido um formulário online que é divulgado através do site da universidade. Então, sempre aparece lá como uma notícia de destaque no próprio site da universidade, e a gente tem as redes sociais do projeto. O projeto tem a rede social que é @uan_UFPR. E aí lá também você pode encontrar esse formulário para ser preenchido para concorrer às vagas. Então, é só preencher esse formulário que vai ter algumas informações pessoais e principalmente a informação da data de nascimento. Então, a data de nascimento é o que a gente usa de critério, né? Então, qual é o nosso critério? A gente procura colocar por primeiro aquelas pessoas que tenham idade mais avançada. Então, o projeto, ele prioriza principalmente as pessoas que sejam mais velhas dentro desses critérios de inclusão do projeto, e tem um critério de desempate. Tem um telefone para contato, Ana? A gente não tem um telefone específico que a gente consiga atender, né? Mas ou pela rede social do projeto ou pelo site da universidade, onde a gente divulga lá o formulário, a gente consegue daí ter esse contato com quem tiver interesse. Ana, por que é tão importante para pessoas nessa idade participarem do projeto? A gente sabe que muitas vezes a pessoa idosa acaba sendo excluída, né? Porque, enfim, sai do mercado de trabalho, os filhos com afazeres e tal, é muito complicado você às vezes gerir o tempo nesse período. Mas eu queria que você explicasse o quão é importante o projeto para permitir essa integração dessa população. Legal. Então, o projeto ele passa a ser muito importante na vida da pessoa idosa, por quê? Porque é um espaço onde essa pessoa consegue conversar, é um espaço onde essa pessoa consegue saber que ela está fazendo algo por ela mesma, consegue adquirir conhecimento, independente de qual é o nível socioeducacional dessa pessoa. Então, ela consegue estar inclusa num ambiente que dá muitas possibilidades para ela. Então, muitas vezes, o que acontece? A pessoa se aposenta, né? Já é um processo muito difícil, e aí aquela pessoa se vê num momento onde ela não sabe o que fazer, o que ela não tem o que fazer. A família muitas vezes tem os seus afazeres, então não consegue em todos os momentos estar junto. E aí quando a gente tem um projeto com pessoas que muitas vezes passaram ou estão passando pelas mesmas situações, você encontra até um grupo de acolhimento, né? Então você encontra um grupo onde você consegue fazer trocas, você consegue encontrar um grupo onde você olha para aquela pessoa e você fala, puxa vida, né? Ela já passou por isso que eu estou passando agora. Então um grupo de apoio também, e é um grupo aonde traz esse senso de pertencimento e esse senso até de utilidade, que muitas vezes é algo que a pessoa idosa acaba perdendo. Né? Com essa quebra de papéis que ela tem no processo de aposentadoria. Então, se eu me aposentei, eu deixei de ser o trabalhador que eu era, o que eu sou hoje? Né? E quando eu estou dentro desse grupo, eu consigo ter esse senso de pertencimento, esse senso de utilidade, porque eu estou ali desenvolvendo uma atividade que é significativa também. Ana, eu queria agora, expandindo a pergunta, falar sobre uma questão que preocupa bastante a gente, que é o problema do etarismo, né? Ou seja, o preconceito de muitas pessoas com relação à questão da faixa etária dos cidadãos. E, particularmente, isso é muito comum em relação à pessoa idosa, porque a gente tende a pensar que o Brasil é um país muito jovem, né? Acontece que o IBGE, no seu último censo, mostrou que a população está envelhecendo. E, portanto, essa temática ela vai ser cada vez mais importante, né, Ana? Por isso o projeto ganha cada vez mais importância. Eu queria falar um pouquinho disso, Ana, e queria falar com base em alguns fatos. Primeiro, no fato de que o Brasil é signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e a declaração é totalmente favorável à inclusão social e contra qualquer forma de preconceito em relação à pessoa idosa. Segundo, a gente sabe que isso está totalmente comprometido com a temática que nós trazemos, que é a Agenda 2030, os 17 ODSs, a inclusão social das pessoas. Então, realmente é importante trazer essa temática por esse motivo. A gente entende que essa temática é importante. Mas não é só isso, tem números muito importantes que eu queria trazer para vocês, e em cima deles discutir, Ana, e que são importantes. Eu quero aqui apresentar para vocês alguns dados oficiais, que mostram o tamanho da população idosa no Brasil, né? Por exemplo, de acordo com o Censo Demográfico do IBGE de 2022, o número de pessoas com 65 anos ou mais de idade
cresceu 57% da população do país em 12 anos, quase 60% de aumento. O total de pessoas dessa faixa etária chegou a cerca de 22 milhões, Ana. 10% da população, 11% em 22, contra 14 milhões, 7,4% em 2010. Um número bem significativo, né? Ou seja, a população brasileira está envelhecendo, acompanhando uma tendência, inclusive, de outros países, né? Mesmo assim, Ana, por que a gente continua tendo tanto preconceito em relação à população idosa? A gente está envelhecendo, os números provam isso, mas as pessoas não se conscientizaram da importância de respeitar esse público, né? Por que isso acontece, enfim, Ana? Bom, levando em consideração esses dados que você trouxe pra gente, antigamente quando a gente falava de idade, né, quando o IBGE trazia esses dados, ele trazia pra gente também um termo chamado pirâmide etária, né? Por quê? Porque a nossa base dessa pirâmide eram as pessoas mais jovens, e aí conforme iam aumentando as idades, isso ia se afunilando. Então a gente tinha uma quantidade de pessoas idosas muito menor, por isso que a gente tinha esse formato de pirâmide. Se a gente for pensar nos dados que a gente tem hoje, esse formato de pirâmide nem representa mais a nossa sociedade. Né? Mudou a configuração. Exatamente. Por quê? Porque a gente teve também um alargamento desse número das pessoas idosas. Então, a gente tem quase que as pessoas mais jovens com um número muito próximo dessas pessoas idosas. Então, o que aconteceu? A nossa sociedade mudou. Só que a nossa sociedade, ela foi pautada num desenvolvimento pela lógica industrial, né? Então, o que é esperado de uma pessoa na vida dela? Que na fase adulta ela trabalhe e aí, num determinado momento, ela se aposenta. E aí, o que acontece depois da aposentadoria? Ninguém pensa nisso. Exatamente. Então, essa lógica industrial pra gente, ela acaba reforçando um pouco essa questão do etarismo. Por quê? Porque a minha idade produtiva, a idade que eu estou contribuindo para a sociedade, qual é a idade? A idade que eu sou adulto, Sim. que eu estou trabalhando. Só que a partir do momento que eu deixo de trabalhar, o que eu passo a ser? Sim. Né? Então, esse preconceito que muitas vezes é gerado em relação à questão etária, né, que o etarismo é justamente isso, esse preconceito relacionado à idade de uma pessoa, ele se dá por essa lógica que a nossa sociedade se construiu. Como se só a pessoa que é o trabalhador, ela fosse uma pessoa útil para aquela sociedade. Produtiva, exatamente. Ou seja, a explicação tem muito a ver com a lógica do mercado de trabalho, né, da inclusão da pessoa no mercado de trabalho. Ou seja, se ela não for produtiva, para o mercado não tem valor. Numa certa lógica, mais ou menos isso, né? Exatamente. Se a gente for olhar para a nossa sociedade um pouquinho antes dessa questão industrial, as pessoas idosas, elas eram diferentes no sentido do respeito que essa sociedade tinha. Então, elas eram muito valorizadas, o conhecimento dessa pessoa, ele era valorizado, essa pessoa, ela era considerada, né? Então, como uma pessoa, eu vou me aconselhar com aquela pessoa, mas hoje em dia, a partir desse momento que essa lógica mudou, essa pessoa acabou sendo deixada de lado, como se a pessoa que é uma pessoa idosa que não está incluída nesse mercado de trabalho, ela é uma pessoa que já não tem mais tanto benefício assim. Por quê? Porque é uma pessoa que não está alinhada com as tendências, é uma pessoa que não está alinhada com as tecnologias, mas ela tem outros conhecimentos, ela tem outras potencialidades e, inclusive, pode estar sim alinhada, né, com a tecnologia, com conhecimentos que sejam daquele momento. Então, todo preconceito, ele advém de uma ideia que é criada, né? Então, essa ideia que é criada, na verdade, ela não reflete o que, de fato, aquela pessoa pode entregar. Que não tem fundamento, na verdade, exatamente. Né? Então... Ana, eu queria te perguntar uma outra coisa. A gente falou do mercado de trabalho, mas a mídia tem um papel crucial nesse processo também, né? Porque, muitas vezes, muitos segmentos da mídia acabam supervalorizando a estética, a beleza, a juventude, em detrimento da experiência. Eu queria que você fizesse uma análise dizendo se você acha que isso, por exemplo, pode ser uma das explicações possíveis que talvez reforcem esse preconceito, você não vê essa conexão, você acha que é uma coisa que está ligada a outros fatores também? Quando a gente fala dessa questão estética, dessa questão visual, um exemplo muito interessante da gente pensar são as placas que a gente via antigamente que sinalizavam que uma vaga era uma vaga de pessoa idosa, por exemplo. O que era aquela imagem? Era uma pessoa segurando uma bengalinha e com uma posturinha ali arqueada. Exato. Né? O que isso leva a gente a pensar? Que aquela pessoa é uma pessoa frágil. Incapacitada. Quando a gente vai olhar na mídia e a mídia vai falar da pessoa idosa, qual é o
padrão que a gente vai ver dessa pessoa? Vai ver lá aquele senhorzinho, aquela senhorinha de cabelinho branco, muitas vezes numa postura muito mais passiva, né? Então a gente dificilmente vê aquela pessoa ali de forma ativa, desenvolvendo atividades. Por quê? Porque esse foi um padrão que foi criado do que é a pessoa idosa. Então, certamente isso impacta no que a sociedade entende de potencialidade daquela pessoa. Que é um estereótipo, né? É um Que estereótipo. não existe. Hoje, essas pessoas 60 anos para cima, elas acabam tendo uma vida ativa muito grande, saúde, né? Exatamente. Tanto que hoje em dia a gente até vê uma modificação nesse símbolo que era usado para identificar a pessoa idosa, né? Então hoje a gente vê um bonequinho e do lado está escrito 60 a mais. Sim. Que identifica o quê? Que é uma pessoa, como qualquer outra, com 60 a mais. Exatamente. Né? Então, a gente tem também experimentado essa modificação desse estereótipo, né? É um processo lento ainda, mas tem acontecido. Sim. Ana, a gente falou do mercado de trabalho, eu quero voltar nesse tema porque eu queria trazer alguns dados bem importantes e, em cima disso, discutir com você. Um dos segmentos onde esse problema de etarismo mais acontece é no mercado de trabalho, né? Apesar da maioria das empresas dizerem que tem políticas de inclusão da pessoa de 60 a mais, mas na prática não é bem assim, né? A gente vê muitos problemas em relação a isso, né? Para esse público, 42%, por exemplo, esse tema não faz parte da agenda das empresas. Ou seja, metade das empresas não estão nem um pouco preocupadas com essa questão. E aí um detalhe importante, entre julho de 22 e julho de 23, o número de pessoas, de vagas abertas para pessoas com mais de 50 anos caiu 53%. Ou seja, parece que segmentos do mercado de trabalho incorporam cada vez menos pessoas 60 a mais ou 50 a mais, né? Ou seja, o mercado de trabalho reluta em contratar pelo menos um segmento do mercado, né, Ana? Isso é grave, né, Ana? Ou seja, ao mesmo tempo que tem essa cobrança por produtividade, muitas vezes as empresas se recusam a incorporar essa força de trabalho na sua agenda, desmerecendo toda a experiência que eles têm. Fala um pouquinho disso também, Ana. Infelizmente, assim, a gente vê que é falado muito dessa preocupação, mas a efetividade das ações, ela não é tão grande quanto o que é falado, né? Então, o que acontece? Muitas vezes as empresas preferem contratar pessoas mais jovens. Por quê? Porque vão imaginar que essa pessoa ela vai ser uma pessoa mais ágil, que vai se dar melhor com ali tecnologias, né? Mas se a gente pega por essa raiz, o que a gente está falando de novo? Dessa questão do etarismo, né? Que é essa crença de que aquela pessoa, por ser mais velha, ela não vai conseguir ter uma produtividade tão grande quanto uma pessoa jovem. Né? Então, essa questão do etarismo é uma questão que precisa ser desenvolvida em muitas empresas. Né? Então, quando a gente fala no âmbito do mercado de trabalho, precisa ainda haver uma conscientização muito grande a respeito disso. Porque a partir do momento que eu deixo de contratar uma pessoa que tem uma força de trabalho, que tem um conhecimento, muitas vezes técnico, mas eu deixo de contratar por conta da idade dela, eu estou praticando o etarismo. Sem dúvida. Né? Então, essa questão ainda precisa ser muito mais desenvolvida dentro e muito mais sensibilizada mesmo, né, dentro das empresas, para que isso diminua, né, para que esses dados em relação ao número de vagas que são ofertadas para as pessoas 60 a mais, isso seja modificado. Mais né? diferente, né? Portanto, não é uma coisa que depende só de política pública, né? Depende também de iniciativa do setor privado para incorporar esse público, né, Ana? Exatamente. Então, as políticas públicas, elas vão afirmar essa necessidade, mas não faz muito sentido uma política pública dizer que eu tenho que fazer algo se a minha crença dentro da empresa, ela não está alinhada com isso. Né? E também o fato de eu abrir vagas para pessoas 60 a mais, porque existe uma política pública e só por isso, também não estou valorizando esse funcionário. Né? Então, é realmente uma questão muito mais de sensibilidade de modificar esse padrão de pensamento que as empresas acabam tendo. Essa integração é uma das formas de resolver o problema, né, Ana? Você consegue identificar outras maneiras de você tentar combater o etarismo, Ana? Um projeto de educação, por exemplo, o que você vislumbra aí no cenário que pode ser feito para combater isso? Eu acho que hoje em dia, né, pensando no mundo que a gente vive, a questão da tecnologia é uma questão que bate muito forte. E é uma questão que não estava alinhada, talvez, com o processo de desenvolvimento da vida dessas pessoas idosas. Então, por isso que a gente acaba vendo muito essa dificuldade em relação à tecnologia. Então, eu acho que, assim, programas que desenvolvam esse idoso nessa área da tecnologia, programas que desenvolvam as capacidades desse idoso em relação àquilo que a... Me perdi. Posso repetir? Pode. Tá fedido.
Então, programas que desenvolvam esse idoso em relação à tecnologia, programas que desenvolvam as capacidades técnicas até desse idoso para ele estar incluído no mercado de trabalho, né? Essa modificação da visão do idoso de antigamente para o idoso de hoje, que é um idoso completamente diferente. Então, programas que tragam mesmo tanto conhecimento técnico, conhecimento educacional para essas pessoas, quanto programas que tragam essa sensibilidade para o mercado de trabalho, de que aquele idoso que a gente tinha lá, aquela visão antigamente, não é o idoso de hoje em dia. Ana, é assim que funciona em outros países? Por exemplo, Noruega, Suécia e países com uma faixa etária maior, Japão, eles trabalham essas políticas públicas integradas, do jeito que você falou, é assim que funciona? A gente vê que em países desenvolvidos, né, a gente tem uma valorização dessa pessoa idosa diferente. Ainda existe também o etarismo, né? Infelizmente a gente não pode dizer que não. Todos os lugares do mundo. Exatamente. Mas o que acontece é que a gente tem programas muito mais efetivos de inclusão dessa pessoa dentro dessa sociedade, né? E essa sociedade parece responder muito melhor do que a nossa, infelizmente. Por isso que eu digo que isso é uma construção, né? Uma construção em relação à mudança da visão dessa pessoa, em relação à mudança da visão das potencialidades que essa pessoa tem, para que a nossa sociedade integre, né, cada vez mais essa pessoa que até então fez parte, desenvolveu questões, desenvolveu atividade de trabalho dentro da sociedade e de uma hora para outra ela deixa de ser valorizada. Né? Então a gente precisa construir essa visão. A pena que eu vou ter que entrevistar, né? Vou ter que terminar o programa, na entrevista, enfim, estava muito boa, dá para falar muito tempo sobre isso. Mas enfim, queria te agradecer, Ana, pela gentileza, coordenadora da Universidade Aberta de Maturidade, um projeto muito legal que a UFPR desenvolve e presta com isso um serviço social relevante também. Ana, obrigado por ter vindo aqui acompanhar e falar de um tema tão importante, né? Eu que agradeço o convite, né? Acho que é muito bacana a gente poder falar sobre isso, porque quando a gente fala, a gente consegue tocar um pouquinho no outro para mudar muitas vezes a visão. E aí eu deixo aberto também o convite para quem quiser se inscrever na Universidade Aberta da Maturidade. A gente vai ter inscrições anuais, né? Então, todas as pessoas que sejam 60 a mais, né, podem participar do projeto. E aí fica o convite para vocês, acompanhem a gente lá no site da universidade ou nas redes sociais. Legal, obrigado, Ana. Pessoal, obrigado e até a nossa próxima entrevista.